Antes de iniciar esta legislação em áudio, não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e ativar o sininho. Assim você me ajuda no crescimento deste canal. Obrigada. Áudio preparado por Concurseira, do Conselho Nacional de Justiça. Capítulo 1. Da Justiça Restaurativa. Artigo 1º. A justiça restaurativa constitui-se como um conjunto ordenado e sistêmico de princípios, métodos, técnicas e atividades próprias, que visa a conscientização sobre os fatores relacionais, institucionais e sociais motivadores de conflitos e violência, e por meio do qual os conflitos que geram dano, concreto ou abstrato, são solucionados de modo estruturado na seguinte forma. Inciso 1. É necessária a participação do ofensor, e quando houver, da vítima, bem como, das suas famílias e dos demais envolvidos no fato danoso, com a presença dos representantes da comunidade direta ou indiretamente atingida pelo fato e de um ou mais facilitadores restaurativos. Inciso 2. As práticas restaurativas serão coordenadas por facilitadores restaurativos capacitados em técnicas autocompositivas e consensuais de solução de conflitos próprias da justiça restaurativa, podendo ser servidor do tribunal, agente público, voluntário ou indicado por entidades parceiras. Inciso 3. As práticas restaurativas terão como foco a satisfação das necessidades de todos os envolvidos, a responsabilização ativa daqueles que contribuíram direta ou indiretamente para a ocorrência do fato danoso e o empoderamento da comunidade, destacando a necessidade da reparação do dano e da recomposição do tecido social rompido pelo conflito e as suas implicações para o futuro. Parágrafo 1º. Para efeitos desta resolução, considera-se: Inciso 1. Prática restaurativa, forma diferenciada de tratar as situações citadas no caput e incisos deste artigo. Inciso 2. Procedimento restaurativo, conjunto de atividades e etapas a serem promovidas objetivando a composição das situações a que se refere o caput deste artigo. Inciso 3. Caso quaisquer das situações elencadas no caput deste artigo, apresentadas para solução por intermédio de práticas restaurativas. Inciso 4. Sessão restaurativa. Todo e qualquer encontro, inclusive os preparatórios ou de acompanhamento, entre as pessoas diretamente envolvidas nos fatos a que se refere o caput deste artigo. Inciso 5. Enfoque restaurativo. Abordagem diferenciada das situações descritas no caput deste artigo, ou dos contextos a elas relacionados, compreendendo os seguintes elementos. A linha A. Participação dos envolvidos, das famílias e das comunidades. A linha B. Atenção às necessidades legítimas da vítima e do ofensor. A linha C. Reparação dos danos sofridos. A linha D. Compartilhamento de responsabilidades e obrigações entre ofensor, vítima, famílias e comunidade para a superação das causas e consequências do ocorrido. Parágrafo 2º. A aplicação de procedimento restaurativo pode ocorrer de forma alternativa ou concorrente com o processo convencional, devendo suas implicações ser consideradas, caso a caso, à luz do correspondente sistema processual e objetivando sempre as melhores soluções para as partes envolvidas e a comunidade. Artigo 2º são princípios que orientam a justiça restaurativa, a corresponsabilidade, a reparação dos danos, o atendimento às necessidades de todos os envolvidos, a informalidade, a voluntariedade, a imparcialidade, a participação, o empoderamento, a consensualidade, a confidencialidade, a celeridade e a urbanidade. Parágrafo 1º. Para que o conflito seja trabalhado no âmbito da justiça restaurativa, é necessário que as partes reconheçam, ainda que em ambiente confidencial e incomunicável com a instrução penal, como verdadeiros os fatos essenciais, sem que isso implique admissão de culpa em eventual retorno do conflito ao processo judicial. Parágrafo 2º. É condição fundamental para que ocorra a prática restaurativa, o prévio consentimento, livre e espontâneo, de todos os seus participantes, assegurada a retratação a qualquer tempo, até a homologação do procedimento restaurativo. Parágrafo 3º. Os participantes devem ser informados sobre o procedimento e sobre as possíveis consequências de sua participação, bem como do seu direito de solicitar orientação jurídica em qualquer estágio do procedimento. Parágrafo 4º. Todos os participantes deverão ser tratados de forma justa e digna, sendo assegurado o mútuo respeito entre as partes,
as quais serão auxiliadas a construir, a partir da reflexão e da assunção de responsabilidades, uma solução cabível e eficaz visando sempre o futuro. Parágrafo 5º. O acordo decorrente do procedimento restaurativo deve ser formulado a partir da livre atuação e expressão da vontade de todos os participantes, e os seus termos, aceitos voluntariamente, conterão obrigações razoáveis e proporcionais, que respeitem a dignidade de todos os envolvidos. Capítulo 2. Das atribuições do Conselho Nacional de Justiça. Artigo 4º. O programa será implementado com a participação de rede constituída por todos os órgãos do Poder Judiciário e por entidades públicas e privadas parceiras, inclusive universidades e instituições de ensino, cabendo ao Conselho Nacional de Justiça. Inciso 1. Assegurar que a atuação de servidores, inclusive indicados por instituições parceiras, na justiça restaurativa seja não compulsória e devidamente reconhecida para fins de cômputo da carga horária, e que o exercício das funções de facilitador voluntário seja considerado como tempo de experiência nos concursos para ingresso na magistratura. Inciso 2. Buscar a cooperação dos órgãos públicos competentes e das instituições públicas e privadas da área de ensino, para a criação de disciplinas que propiciem o surgimento da cultura de não-violência e para que nas escolas judiciais e da magistratura, bem como nas capacitações de servidores e nos cursos de formação inicial e continuada, haja módulo voltado à justiça restaurativa. Inciso 3. Estabelecer interlocução com a Ordem dos Advogados do Brasil, as defensorias públicas, as procuradorias, o Ministério Público e as demais instituições relacionadas, estimulando a participação na justiça restaurativa e valorizando a atuação na prevenção dos litígios. Capítulo 4. Do atendimento restaurativo em âmbito judicial. Artigo 7º. Para fins de atendimento restaurativo judicial das situações de que trata o caput do artigo 1º desta resolução, poderão ser encaminhados procedimentos e processos judiciais, em qualquer fase de sua tramitação, pelo juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública das partes, dos seus advogados e dos setores técnicos de psicologia e serviço social. Parágrafo único. A autoridade policial poderá sugerir, no termo circunstanciado ou no relatório do inquérito policial, o encaminhamento do conflito ao procedimento restaurativo. Artigo 8º. Os procedimentos restaurativos consistem em sessões coordenadas, realizadas com a participação dos envolvidos de forma voluntária das famílias, juntamente com a rede de garantia de direito local e com a participação da comunidade para que, a partir da solução obtida, possa ser evitada a recidiva do fato danoso, vedada qualquer forma de coação ou a emissão de intimação judicial para as sessões. Parágrafo 1º. O facilitador restaurativo coordenará os trabalhos de escuta e diálogo entre os envolvidos, por meio da utilização de métodos consensuais na forma autocompositiva de resolução de conflitos, próprias da justiça restaurativa, devendo ressaltar durante os procedimentos restaurativos. Inciso 1. O sigilo, a confidencialidade e a voluntariedade da sessão. Inciso 2. O entendimento das causas que contribuíram para o conflito. Inciso 3. As consequências que o conflito gerou e ainda poderá gerar. Inciso 4. O valor social da norma violada pelo conflito. Parágrafo 2º. O facilitador restaurativo é responsável por criar ambiente propício para que os envolvidos promovam a pactuação da reparação do dano e das medidas necessárias para que não haja recidiva do conflito, mediante atendimento das necessidades dos participantes das sessões restaurativas. Parágrafo 3º. Ao final da sessão restaurativa, caso não seja necessário designar outra sessão, poderá ser assinado acordo que, após ouvido o Ministério Público, será homologado pelo magistrado responsável, preenchidos os requisitos legais. Parágrafo 4º. Deverá ser juntada aos autos do processo breve memória da sessão, que consistirá na anotação dos nomes das pessoas que estiveram presentes e do plano de ação com os acordos estabelecidos, preservados os princípios do sigilo e da confidencialidade, exceção feita apenas a alguma ressalva expressamente acordada entre as partes, exigida por lei, ou as situações que possam colocar em risco a segurança dos participantes. Parágrafo 5º. Não obtido êxito na composição,
fica vedada a utilização de tal insucesso como causa para a majoração de eventual sanção penal ou ainda, de qualquer informação obtida no âmbito da justiça restaurativa como prova. Parágrafo 6º. Independentemente do êxito na autocomposição, poderá ser proposto plano de ação com orientações, sugestões e encaminhamentos que visem a não recidiva do fato danoso, observados o sigilo, a confidencialidade e a voluntariedade da adesão dos envolvidos no referido plano. Se você gostou desse áudio, poderá adquirir o combo de áudios para o concurso de oficial de promotoria do Ministério Público de São Paulo para download, no link que deixei na descrição desse vídeo.